O sangue ainda corria pelos lábios de Vitor quando ele emergiu das sombras da noite. A lua cheia iluminava a pequena vila adormecida, onde ele caçava há séculos sem ser nunca descoberto. As memórias dos rostos pálidos e dos gritos abafados ainda queimavam em sua mente. Ele sentia um arrepio não de frio, mas de antecipação. Hoje, algo estava diferente. A brisa carregava um aroma familiar, um perfume que ele não sentia há séculos. Era o cheiro de Liliana, a única mulher que ele amara e perdera. A caçada esta noite prometia muito mais do que apenas sangue. Quer então entender como colocar um gatilho da ancoragem e deixar suas histórias cada vez mais legais? Então sim, bora! Alô, Olives, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre os gatilhos mentais e deixando assim as suas histórias mais incríveis. E hoje iremos falar sobre a ancoragem. Como manter o seu leitor, o seu jogador, a pessoa que está usufruindo do seu world building travado, imerso dentro da sua história. Claro que de uma forma geral, todos os gatilhos mentais fazem com que você se ancore na história. Se a pessoa sente uma aproximação, se ela sente uma familiaridade, se ela entende, no caso, uma curiosidade, uma ambientação, são diversos elementos que vão gerar ancoragem e manter o seu jogador, o seu leitor, imerso dentro dessa história. Só que tem uma coisa que é interessante que você pode ancorar com mais força, não necessariamente utilizando dos outros gatilhos. Existe sim algumas técnicas de ancoragem pela ancoragem propriamente dita. Claro, tem diversos pontos, desde algo mais básico, como a introdução de um personagem, como a expectativa de alguma coisa futura, como a imersão de algum detalhe, mas claro que existe também coisas bem mais fortes e mais difíceis às vezes, como por exemplo um media res, por exemplo, que é algo que nós vamos falar um pouquinho hoje e futuramente irei falar mais fortemente sobre essa técnica. Então, hoje nós iremos conversar um pouco mais de como podemos ancorar com algumas técnicas interessantes e algumas dicas, e hoje vou fazer um pouco diferente. Às vezes você pode ficar pensando como pode funcionar talvez uma técnica X ou uma técnica Y. Então, após trazer a explicação, vou dar um exemplo de uma forma que pode servir como um exemplo. Uma coisa que você pode já começar é introduzindo eventos marcantes. Só que a introdução do evento marcante não necessariamente é algo logo no começo. Claro que quando a gente fala sobre primeira página, primeiro parágrafo, primeira frase, pode ser algo interessante você já chegar com um grande impacto, já apresentando uma problemática, já colocando dentro da ação, já deixando já a propaganda, já deixando já o protagonista, já deixando o antagonista, já colocando o ponto de conflito. Tem diversas formas que você pode deixar a sua primeira frase, a sua primeira introdução da problemática bem forte. Como por exemplo, o sangue ainda estava fresco nas mãos de Laura quando ela empurrou a porta da delegacia. Seus olhos arregalados de pavor fixaram-se no detetive Johnson. Eu não queria machucá-lo, sussurrou, mas não tive escolha. Então você já apresenta logo de cara, dentro da história, já o acontecimento. Não que a coisa esteja acontecendo, como por exemplo, já fazendo uma cena onde a pessoa está matando a pessoa, porém você já traz a ideia de que a Laura fez alguma coisa com o Johnson, com o João, com o personagem que for, mas ela já chega na delegacia com as mãos de sangue, já apresentando um conflito, já mostrando a problemática que está acontecendo. Então nisso, claro que tem um quê de curiosidade, claro, com certeza, como eu já falei, gatilhos mentais, eles trabalham de uma forma conectada. Você pode ter a curiosidade pela curiosidade propriamente dito, porém, esse tipo de curiosidade já trazendo a problemática logo de cara, porque, óbvio,
Por que ela fez isso? Qual é a motivação? Como ela fez? Por que ela quis se entregar ou se ela mesma? O que está acontecendo nisso? São diversas perguntas que fazem com a pessoa. Isso gera, obviamente, uma curiosidade. Se você já entende, por exemplo, que a Laura talvez tenha algum tipo de remorso apresentando a personagem, então essa primeira frase é interessante porque não apenas traz um gatilho de ancoragem, porque a problemática já colocou, já estamos presente, a história já está acontecendo. Obviamente, é interessante você desenvolver o que aconteceu, o porquê, motivação, só que aqui você já coloca a problemática. Então a pessoa já vai querer saber e você já imerge ela na história porque já está chegando logo de cara. Obviamente, você pode começar lá para trás com o que aconteceu, a motivação, o desenvolvimento, mas não impede você de colocar a história aqui e fazer algo acontecendo retroativamente. Quando a gente fala sobre um fluxo narrativo, quando fala de começo, meio e fim. Só que o começo, meio e fim não necessariamente é o começo da história, o meio da história e o fim da história. É uma linha de raciocínio. Então você pode muito bem começar essa história e ver o desdobramento, onde isso é o começo. Você pode fazer com que essa parte seja o meio da história, porém você logo apresenta, mostra um desdobramento, volta para o passado até chegar aqui. E daqui continua. Ou simplesmente volta para o passado e acontece toda a história e você tem uma cena espelho no começo e no final, porque a história acaba nesse ponto. Então, além disso, você pode trabalhar com essa anacrologia que faz com que a história comece no meio, comece no final, comece no meio, comece no começo, comece por onde for. E esse gatilho da ancoragem, quando você apresenta logo a problemática de cara, é interessante porque, além disso, você já cria uma antecipação pelo fato de que, agora que eu já sei que esse é o final da história, ou até esse ponto vai acontecer, tudo que vier depois vai ser interessante. Porque quando o Johnson ser apresentado, caso você volte para o passado, você vai ficar querendo saber o que ele fez, por que ele fez, toda a cena de tensão que você for desenvolvendo, você vai pensar, já é agora? Já é agora? Já é agora? Criando essa angústia por essa antecipação, porque você já sabe que futuramente o Johnson ou morre, ou é esfaqueado, ou é baleado, vai acontecer alguma coisa com ele, que o sangue dele vai estar nas mãos dela por algum motivo. Talvez, no caso, não sabemos. Isso é apenas o princípio. Se você quer saber o que aconteceu, leia a história e com isso você ancora com muita força. O próximo ponto é em relação a personagens. Nesse caso, a construção de personagens memoráveis no quesito de ancoragem é bem difícil. Porém, se você coloca, é bem interessante. Porque um personagem bem feito, um personagem bem composto e bem estruturado, não é apenas uma ancoragem que você vai colocar apenas na apresentação, mas toda vez que ele aparecer. Vamos pegar um exemplo clássico aí que a galera tá hypando demais, que é o One Piece, tanto que já apareceu, tá? O anime já tem há mais de 20 anos, o mangá a mesma coisa, o live action que surgiu recentemente. E todo mundo adora o Shanks, um grande personagem que pouquissimamente aparece. Pelos cálculos que eu já vi a galera fazendo, ele apareceu pouco mais de 7, 8, 10 vezes dentro dos 1000 cacetados episódios. Porém, por ser um personagem muito bem feito, muito bem construído, com camadas e camadas de mistério, toda vez que ele aparece é um impacto. Então você pode construir um personagem memorável que aparece de tempos em tempos e toda vez que ele aparece você vai querer continuar lendo, continuar assistindo, continuar acompanhando, porque aquele personagem é incrível. Toda vez que ele aparece é magnífico, seja pela forma de falar, pela forma de pensar, pela forma de agir, pela fodelança que ele é. Nossa, o cara é muito cabuloso, a menina é muito cabulosa. Nossa, então quando ela aparece é incrível. Então, apresentar personagens cabulosos é interessante. Da mesma forma que quando você constrói um personagem, no caso um protagonista muito forte, com uma não forte de força ou habilidade, mas de um impacto emocional bem legal, você consegue fazer com que sempre que ele agir, será ancorado.
Claro que com isso, não necessariamente você vai conseguir ancorar a história inteira apenas com a presença do protagonista, porque o protagonista ele aparece basicamente na história toda, porque ele é o protagonista. Porém, fazer personagens memoráveis, incríveis como protagonistas, como antagonistas, como co-protagonistas, ou simplesmente auxiliadores, ou simplesmente outros personagens de escada, é interessante para a construção. Como, por exemplo, aos 5 anos, Maria já sabia o que queria ser, uma detetive. Com um caderninho em mãos e olhos atentos, ela observava tudo ao seu redor, anotando cada detalhe com uma precisão assustadora para uma criança tão jovem. O que é interessante aqui é que, obviamente, não tem como você apresentar algo tão memorável em 2 linhas, porém, você já joga uma coisa importante, que desde pequena ela já se mostra algo diferenciado. Ou quando você coloca essas pequenas migalhas, porque se Maria deseja desde sempre ser uma detetive, e ela já tem um caderno, vamos colocar que ela tenha 12 anos, e ela tem uma capacidade analítica e de observacional muito forte, logo desde pequena, você já começa a construir um princípio de personagem bem legal. Se você mostra que o personagem, no caso, apenas com um braço ou com uma perna faz o que faz, com a idade super avançada faz o que faz, como seria ele no passado? Ou se alguém de uma idade tão pequena já faz tanta coisa, como será ela no futuro? Como será ela treinada, desenvolvida no seu auge? Então é legal porque a apresentação de um personagem memorável não ele precisa ser diretamente algo cabuloso, mas sim com uma premissa interessante e com uma promessa bem legal. Porque se você prometeu aqui, você vai cumprir. Promessa e cumprida. E se você prometeu com muita força, você consegue ancorar o leitor, consegue ancorar o jogador, porque assim você vai ver que daqui a pouco aquele personagem, quando retornar, pelo fato de já ser cabuloso agora, como será no futuro? Então você construir personagens interessantes é bem legal porque toda vez que ele aparecer, vai ser memorável. E sendo memorável, a galera quer saber quando que ele vai aparecer de novo. E com isso você mantém o leitor muito mais animado e, obviamente, imerso e bem ancorado. O próximo agora, ele parece um pouquinho com o primeiro, só que antes, no primeiro caso, era um evento. Você apresentou, no caso, a Laura com sangue nas mãos do John e com isso apresentou. Agora, existe um outro tipo de apresentação logo de cara, que é do conflito. A diferença entre um evento e um conflito é que o evento ele é uma situação, não necessariamente um conflito. O conflito ele é a grande força motriz que move aquilo. No caso da Laura apresentando as mãos com sangue numa delegacia, ele é o evento, ele é algo que foi ocasionado por um conflito primário que nós não sabemos. Já no caso aqui é você apresentar o conflito. Seria você apresentar a motivação, você apresentar o que está acontecendo, o que aconteceu ou o que vai acontecer, que vai mover a história. Porque a grande diferença entre evento e conflito é que o evento ele é o acontecimento que gera algo. No caso, o conflito é o movimento que gera a história. É aquilo que motiva, aquilo que anda, aquilo que desenvolve. Então a grande maior diferença entre os dois pontos é o tamanho do impacto. No caso, uma coisa ela é a resultante e a outra é a motivação. Por exemplo, no meio do deserto, uma única flor vermelha brotava, desafiando o sol implacável e a terra estéril. Aquela flor era a última esperança de um povo esquecido. Então, no caso aqui, nós temos a apresentação do ponto de conflito. Seria basicamente o seguinte: é como se logo na primeira frase já apresentasse que o anel que aparece em Senhor dos Anéis é o ponto de conflito direto, onde todo mundo quer ele ou para destruir ou para tê-lo. Então, logo no começo já apresenta o anel. Ou no caso, já apresenta que Harry Potter já é o escolhido e logo de cara aparece. É como se na história do rei Arthur já aparecesse que o Arthur seria o escolhido para retirar a espada da pedra.
Então, aqui nesse ponto é você já apresentar o conflito, no caso, o ponto de conflito. Existem diversos elementos, existem os tipos de conflito e o ponto de conflito. O ponto de conflito é o objeto, a situação, a pessoa ou alguma coisa onde o protagonista e o antagonista lutarão em prol daquilo, ou para destruir, ou para tê-lo, ou para conquistá-lo de alguma forma. No caso, nós temos, por exemplo, o Anel do Senhor dos Anéis aqui novamente, onde nós temos as pessoas que querem destruí-lo e as pessoas que querem tê-lo. Então o anel é o ponto de conflito. E eu já apresentar que o anel é esse ponto de conflito é interessante. Da mesma forma que nós temos aqui uma flor que desafia o deserto e a última esperança de um povo. Ou seja, aquele povo vai lutar pelaquela flor. E alguém, alguma coisa, o elemento que seja, talvez queira destruí-lo, talvez queira dominá-lo, talvez queira aquela flor para alguma outra coisa. Então eu apresentei para vocês que essa flor é a flor mais importante dessa história. E quem tiver a posse dela, para destruir ou não, para consumir ou não, vai ser aquele que vai ter todo o grande impacto para aquela coisa. Então, a grande diferença entre um evento e um conflito. O evento, no primeiro caso, como por exemplo da Laura mostrando as mãos cheias de sangue numa delegacia, ela é um acontecimento. Aquilo foi mostrado porque ela precisava de alguma forma, por alguma motivação. Já no caso aqui, onde eu vou apresentar o conflito, é o ponto, o local, a pessoa ou o objeto mais importante que a saúde e a integridade disso, podendo ser até abstrato, qualquer coisa também, ponto de conflito pode ser abstrato também. Com isso, você já sabe o que você precisa saber. Onde? No desenvolvimento da história. Então eu já sei, eu, Rafael, que toda vez que o assunto Flor do Deserto for tocado, é algo primordial para aquela história. Por quê? Porque eu sei que aquele ponto é algo que todo mundo quer, de alguma forma, criando toda uma movimentação histórica narrativa atrás daquilo. Então tá todo mundo correndo atrás dessa flor no deserto. O primeiro que encontrar, nós vamos ter talvez a primeira queda, a primeira ascensão, ou no caso, seja o clímax da história, a descoberta e o resgate ou a destruição dessa flor. Então o interessante aqui é que, como agora eu já sei que esse ponto é o conflito, eu já apresentei para vocês no caso dessa flor, toda vez que citar ela, a pessoa vai querer continuar lendo, vai querer continuar jogando, vai querer continuar sabendo mais sobre isso, pelo fato de que eu sei que a flor é a coisa mais importante dessa história. Então, com isso, esse ponto de conflito é bem trabalhado. Por exemplo, voltando em One Piece, logo no primeiro episódio, na introdução, já aparece o Gold Roger falando sobre o One Piece, que é o grande ponto onde todo mundo busca de uma forma direta ou indireta. Então ele já apresenta logo de cara o ponto de conflito geral. Tanto que depois de 1000 e cacetada episódios, depois de cada 1000 e cacetada volumes de mangá, não sabemos nem o que é, nem para que serve e nem a origem, nem nada sobre aquilo. Não sabemos nem se existe, em tese existe, já foi falado algumas vezes, mas muitas vezes a galera até brinca que One Piece nada mais é do que os amigos que se faz no caminho. Já zoaram isso, mas o Oda já disse que não existe algo físico. Porém, não sabemos o que é. Porém, logo no primeiro episódio, logo no começo de apresentação, já foi dito: existe One Piece e você vai descobrir o que é. E uma última dica que eu vou trazer para vocês, mas não se preocupe, vai ter um futuro vídeo falando mais detalhado dessa técnica, que é o In Media Res, ou In Media Res, caso você queira fazer um inglesinho aí, que é apresentar a história logo já num grande acontecimento. No caso aqui, é diferente sobre um evento, onde por acaso a Laura mostrou sangue, é diferente de apresentar um conflito, como no caso, já falei aqui que essa planta é mais importante, é a história já começar com alguma coisa acontecendo. Sabe aqueles filmes que acabou a introdução do filme, aquela musiquinha de começo, já tem tiro, porrada, bomba, já tem gente correndo, já tem armas fazendo isso, já tem... A história já começou. A primeira frase da história, a primeira fala do texto, a primeira situação da narrativa, já está acontecendo alguma coisa. E em média res, já é isso. É você começar a sua história já acontecendo coisas.
E nisso você já fica já querendo saber o que tá acontecendo, a curiosidade tá batendo lá em cima e você tá no meio da bomba, é como se você tivesse dormido e acordado já pulando de paraquedas, você não sabe o porquê você tá lá, como você foi aparecer ali, mas já tá acordando de paraquedas. Então você já quer saber o que tá acontecendo e você vai desenvolvendo e você vai lendo até o momento de você dar aquela primeira respirada e entender toda aquela tribulação que aconteceu até então. Você já leu uma, duas, três, quatro, cinco, um capítulo inteiro para saber o que aconteceu. Então o legal dessa técnica, porém ser muito perigoso para não embolar muito e você se perder, é que isso já traz uma força de introdução muito cabulosa, fazendo com que você entenda a situação depois. Nem que demore um capítulo, até mesmo dois. Já li histórias, já li alguns contos que começa já acontecendo e a explicação de tudo isso acontece na última página de 10 páginas. É um conto de 10 páginas que já tá acontecendo, não dá tempo de explicar, você já tá fazendo, já tá sentindo, já apresenta o personagem, já tá no meio da guerra, você não sabe contra quem, e não sei o que. E no final, quando acaba a guerra, que você descobre qual que é a motivação de tudo aquilo, e aparece só na última página. Então eu fiquei lendo e no final eu vi que eu li 12 páginas sem sentir que li 12 páginas pelo desenvolvimento. O difícil disso é que você já tem que estar sempre em movimento, sempre prometendo, sempre cumprido e fazendo nessa motivação, nisso. É uma técnica bem difícil, tanto que vou fazer um vídeo especificamente explicando como funciona e como utilizar o Media Res. Porém, já trago uma ideia para vocês. Caso você não queira fazer um desenvolvimento tão gigante como aconteceu nesse conto que eu já li há bastante tempo, você pode já apresentar na sua primeira página algum acontecimento, um pouco menor, mas um acontecimento já que está ocorrendo, e depois aos poucos você vai explicando. É como se já aparecesse na primeira cena o cara matando alguém, já na primeira cena o cara já está explodindo algo, já alguma cena já tá a mina já esquartejando uma cabeça. Eu sei que eu tô dando exemplos mórbidos porque eu escrevo terror, então é a primeira coisa que me vem à cabeça. Mas seria a mesma coisa que já tá chegando, um cara já tá metendo uma Genkidama, já tá dando um Kamehameha. Você não sabe por quê, quem, que poder é aquele, só que você já tá acontecendo. Então isso é bem legal porque no seu coragem mantém a pessoa pelo menos até a resolução daquela problemática que está sendo apresentada. E depois é o seu trabalho manter a ancoragem de tempos em tempos. Obviamente que, como já dizia já os Cavaleiros de Atena, o mesmo golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. Então, trazer a mesma técnica duas vezes na mesma história pode ser um tanto batido e não pegue tão de surpresa. A primeira vez já pegou. A pessoa começou a ler o livro, começou a campanha, começou a narrativa e nossa, já está acontecendo, meu Deus. Beleza, mas agora com o resto você vai pegando, coloca um personagem memorável, já virando capítulo já acontece alguma coisa, já manda outros gatilhos para criar ambientações, ancoragens, curiosidades, similaridade e vai juntando os gatilhos e vai fazendo. Claro, vai ter alguns momentos que a gente vai entrar na barriga, sim, aquela parte chata, mais lenta, que talvez você precise apresentar alguma coisa. Mas até mesmo nessa barriga, uma coisa que não acontece nada, você pode meter uma ambientação, jogar um PEX, no caso, Política, Economia, Cultura, Sociedade. Você pode apresentar um pouco, no caso aqui, um Deus Ex Machina, um Deus Maquinazinho. Não é tão legal, mas se souber trabalhar, pode virar futuramente um Red Herring, pode virar futuramente um Manchexo, e você vai fazendo e promete algo aqui, levanta a lanterna lá. Isso é contar uma história. Isso é narrativa. É você colocar diversas coisas que vão sendo colocadas. Vou dar um exemplo aqui de In Media Res para vocês. As sirenes ecoavam pelas ruas estreitas enquanto Helena corria, ofegante, segurando a mão de seu filho. O som dos passos se aproximava e ela sabia que, se fosse pegos, nunca mais veriam a luz do dia. Então já começa a história com a Serena correndo. Não sabemos o porquê, não sabemos o que está acontecendo, não sabemos quem está atrás dela, não sabemos nada. Nem tipo de cenário, se está de dia, se está à noite, se é fantasia, no caso alta fantasia, no mundo futurista, se é um sci-fi, se é... Não sabemos o gênero. Só sabemos que a moça está correndo com o filho dela, da Sirene, e sabe que se for pego morre, ou pelo menos preso acontece. E com isso está acontecendo, e vai, uma hora chega lá e chance. Então, isso que é legal.
E por isso que eu trago para vocês essas dicas bem legais para ancorar. E claro, a ancoragem depende o como você desenvolve. E essa é o gatilho da ancoragem. Então, pessoal, essas aqui foram as minhas dicas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal, porque com certeza vai ter diversos elementos bem interessantes. E com isso você vai desenvolver com muito mais força. Beleza? Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!